Pela segunda rodada do Mundial, o time representante do Brasil, Osasco São Cristóvão, enfrentou o italiano Scandicci, o forte time da Antropova, e perdeu. Fez um ótimo primeiro set, um bom segundo set, mas no terceiro acabou sentindo a força das italianas. O placar foi 31-29, 25-22 e 25-15. O Osasco começou com a Maiara Basso no lugar da Mayra e fez um ótimo primeiro set, sacando forte, com volume, inteligente no ataque, o ataque trabalhando contra o alto bloqueio do Scandicci, jogou de igual para igual contra o forte time italiano. Chegou a fazer 19-17, mas uma força de ataque impressionante de Skinner e Antropova começou a fazer a diferença a partir daí. A Ognjenovic, a sérvia levantadora, que muita gente questiona, né? Pergunta se a Ognjenovic é tudo isso mesmo. Cara, ela fez uma diferença tremenda no jogo de ontem. Fez jogadas a partir do terceiro set que Osasco não tinha percebido ainda que ela poderia utilizar. Jogou com meio, jogou com pipe, jogou mais acelerada, largou de segunda. Ela vinha fazendo um jogo mais cadenciado e quando ela começou a entender o bloqueio de Osasco, a partir daí as bloqueadoras de Osasco praticamente não encontraram mais a levantadora sérvia. Isso fez toda a diferença no final do set e no restante do jogo. Ainda falando desse final de set, o Osasco teve força para empatar e teve até a chance de fechar. Fez 29-28, mas logo na sequência erra o saque, a Cunha toma um bloqueio e a Kite erra um ataque. Foram três erros, três bolas desperdiçadas de Osasco. Osasco que vinha jogando de uma maneira muito inteligente, sabendo compreender a necessidade do jogo, fazendo com que o Scandite jogasse sob pressão e esses três erros acabaram custando caro. Porque na sequência do jogo, o nível de Osasco foi caindo. E era de se esperar, porque para jogar contra um time desse porte, você precisa não só ter força em alguns momentos da partida, mas você manter essa força durante o tempo todo. E essa é a grande dificuldade dos times intermediários para os times de ponta, né? E a gente viu essa diferença ontem. O segundo set começa igual, mas o Osasco começa a sentir essa dificuldade de ter que jogar sempre no limite. O Scandite abre 17-14 e daí para frente, continua na frente. A recepção de Osasco começa a cair, recepção que vinha muito bem, fazendo com que a Jenna Gray conseguisse acionar bastante todas as jogadoras, dando uma preferência, na minha opinião, um pouco exagerada para Cunho. Final do set ali, quando a gente entra na reta final do primeiro, foi só Cunho, 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 Cunho o tempo todo. E isso acabou levando com que o Scandite se acostumasse com esse jogo da Jenna Gray, muito centrado na oposta argentina. O ataque também do Osasco passa a ser mais bem marcado a partir desse segundo set. As atacantes têm mais dificuldade e o time italiano acaba fechando em 25-22. A gente vai para o terceiro set e o Luiz Omar faz uma substituição, a Mayra no lugar da Maiara Basso. Aquela recepção que já não estava mais funcionando, a tentativa de fazer com que a Mayra equilibrasse. E realmente ela equilibra. Ela faz com que o passe chegue um pouquinho mais na mão da Jenna Gray. Jenna Gray que vai ser substituída pela Marina no momento em que nada mais dava certo. E o terceiro set começa a caminhar para uma facilidade muito grande a favor do time do Scandite. A Cunha é mais marcada ainda. A Ognjenovic dá um show, dá um show. O bloqueio de Osasco praticamente inexiste. Para você ter uma ideia, nesse terceiro set, nenhuma das bloqueadoras brasileiras consegue nem fazer ponto e nem tocar nas bolas, né? Tal a variabilidade, a criatividade da levantadora do time italiano. Osasco toma 18-9 e aí perde praticamente todas as chances que poderia ter de fazer um jogo mais equilibrado. Saque mais forte do Scandite, que vai crescendo, vai ganhando confiança, e se tinha o passe na mão e rodava fácil, sem o passe na mão,
o time de Osasco sofreu bastante. Para se ter uma ideia, o jogo de Osasco, que era centrado na Cunho, ele passa a cair gradativamente no jogo. Olha só os números do rendimento da oposta Argentina durante o jogo. Ela faz 11 pontos no primeiro set, 9 pontos no segundo e 6 pontos, todos eles de ataque, no terceiro. É uma queda vertiginosa. E o time de Osasco acompanhou. Está muito dependente da Cunho. Quando a Kate ainda vai bem, o jogo se constrói de uma maneira mais equilibrada, mas quando fica muito focado na Cunho, realmente fica difícil de fazer as coisas acontecerem. Mesmo assim, a Argentina foi a maior pontuadora do jogo, fez 27 pontos. Mas olha só que interessante. A segunda pontuadora do time de Osasco foi a Kate, a norte-americana, com 10. E você vai olhar para o time do Scandite, é por isso que a gente fala que o jogo de voleibol é coletivo. Quem foi a maior pontuadora? A Skinner com 22, próximo ali da Cunho. Só que a segunda foi a Antropova com 21. Então, na soma das duas maiores pontuadoras, uma diferença significativa para o time da Itália. A superioridade do time italiano foi aumentando, como eu falei, durante o jogo. Termina a partida com 9 pontos de bloqueio contra apenas dois do time de Osasco. É um fundamento que, contra essas equipes mais altas, mais fortes ofensivamente, precisa funcionar, porque a defesa não consegue dar conta o jogo todo. Começo do jogo, ainda a defesa de Osasco foi espetacular, mas vai caindo e sem o bloqueio funcionando, não dá para a defesa se organizar lá atrás. Osasco fez o que podia, eu acho. Tem time para vencer, avançar para a semifinal, que eu acho que vai ser um confronto entre brasileiros e italianos. O Praia Clube, já classificado, deve pegar o Scandite, Osasco pega o poderosíssimo Corneliano. Não acredito que o Brasil chegue a uma final. Nenhum dos dois times, no papel, na teoria, tem condições de bater os italianos. Mas a gente fica na torcida, voleibol é jogado, voleibol é na quadra, e numa dessas o time está inspirado, mas eu volto a repetir, tanto contra o Corneliano quanto contra o Scandite, precisa jogar do começo ao fim. E eu não sei se os times brasileiros têm força suficiente para manter a potência, a pegada durante 5 sets, que seria, na minha opinião, o tempo necessário para conseguir bater um time como esses dois italianos que estão aí. De qualquer maneira, mesmo que a gente perca as semifinais, vamos fazer a disputa do terceiro lugar, deixando a medalha aqui em casa, coisa que não acontecia desde 2018, quando o Praia Clube foi terceiro colocado. Com a ausência das equipes chinesas, com a ausência das equipes turcas, o Brasil pode voltar ao pódio depois de tanto tempo. E foi lindo ver para o torcedor, para quem assistiu pela TV, para quem assistiu lá, o duelo de duas das maiores líberos que o voleibol mundial teve nos últimos anos, a Castilho e a Camila Bright. As duas já caminhando aí para uma aposentadoria, mas sobrando talento, sobrando disponibilidade, disposição, carisma. A gente viu tudo isso na quadra lá do ginásio do Pacaembu. Ginásio do Pacaembu que viu tantos confrontos antigamente nas quadras ali do bairro paulistano do Pacaembu, com os Jogos Pan-Americanos que foram realizados aqui em São Paulo, recordes. Maria Esther Bueno jogava nas quadras de tênis ali ao lado. Então é muito bacana ver o Pacaembu novamente no cenário do esporte internacional.